Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos segunda fórmula de Moivre. Eu vou mostrar como que se calculam as raízes enésimas de um número complexo. Começo com a história do assunto. Em 1738, de Moivre escreveu este artigo e bem nesta parte aqui, ele explica que as raízes enésimas de um número complexo são pontos em cima de uma certa circunferência. Ele explica como é que se calcula o raio dessa circunferência e que esses pontos são determinados a partir de certos ângulos. Em 1749, Euler escreveu este artigo sobre raízes imaginárias, e é bem nesta parte aqui que aparece o que hoje se chama segunda fórmula de Moivre, que é esta expressão. Então, na verdade, a segunda fórmula de Moivre, da maneira com a qual nós vemos nos nossos textos modernos, apareceu pela primeira vez, foi em um trabalho do Euler. Dado um número complexo, considere que aqui eu tenho a sua forma trigonométrica. As raízes enésimas desse número complexo são dadas por essa fórmula. Aqui aparece um termo que é a raiz enésima do módulo de z. Esse número aqui é o tal do raio da circunferência que de Moivre falou. Aqui nós multiplicamos por um cosseno mais i seno e tem esses ângulos aqui. Esses ângulos são aqueles que de Moivre falou. Os ângulos são assim, ó. Nós vamos pegar o θ e dividir por n. Eu estou falando de raiz enésima. E tem esse termo que fica somando. K que multiplica 360 graus sobre n. O K vai de 0 até n menos 1. Eu vou explicar isso aqui com um exemplo. Eu quero as raízes quartas. Então é n igual a 4 desse número complexo z. Eu preciso do seu módulo e do seu argumento. Começo desenhando o número z no plano complexo. Aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária. O menos 8 vem para cá. O 8 raiz de 3 vem para cá. Então, o número complexo z é este aqui. O módulo dele é a sua distância até a origem. E essa distância se calcula pelo Teorema de Pitágoras, nesse triângulo retângulo amarelo. Então, isso aqui é o módulo de z. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Esse tamanho aqui é 8, esse tamanho é 8 raiz de 3. Então, o quadrado desse módulo é 64 mais 64 vezes 3. Então, ficou 64 vezes 4.
Então, o módulo de z é a raiz quadrada desse produto aí. A raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso aqui dá 16. Esse tamanho aqui, ó, é 16. Agora eu preciso do argumento, que é este ângulo θ. Mas para achar o θ, antes eu acho esse alfa aqui. Vale o seguinte, o seno do alfa é cateto oposto, 8 raiz de 3, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o 16. Simplificando, é raiz de 3 sobre 2. Se o seno de alfa é raiz de 3 sobre 2, o alfa é 60 graus. Bom, mas o que me interessa é o θ. Então, o θ são 120 graus. Porque o 120 mais o 60 é que fecham esses 180 aqui. Então, agora, eu já tenho o que eu preciso para aplicar a fórmula. Estou falando das raízes quartas de menos 8 mais 8 raiz de 3i. Raiz enésima, no caso é a raiz quarta, do módulo de z, de 16, vezes o cosseno do argumento 120 graus sobre o n, que é 4, mais aquela história do k. O k que multiplica 360 graus sobre 4. Mais i seno desse mesmo ângulo aqui. 120 graus sobre 4 mais o k, que multiplica 360 graus sobre 4. Passando a limpo, a raiz quarta de 16 é 2. Cosseno de 120 graus sobre 4 são 30 graus. Mais k, que multiplica 360 graus sobre 4, são 90 graus. Mais i seno desse mesmo ângulo. 30 graus mais k, que multiplica 90 graus. O k vai de 0 até 3. Então, o que tem que fazer agora? Substituir o k por 0, por 1, por 2 e por 3. Bom, eu não vou fazer todas essas contas. Vou fazer essa primeira aqui. Então, o z0 fica 2 aqui, que multiplica. Quando eu coloco 0, então não precisa desse termo. Sobrou só o cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus, ou seja, 2 que multiplica. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, mais i seno de 30 graus, 1/2. Quando eu simplifico aqui, obtenho raiz de 3 mais i. De maneira muito parecida, fica como tema de casa encontrar os outros. O que é interessante nesses números aqui é uma interpretação geométrica deles. Todos esses números estão em uma circunferência
de raio 2. Esse número aqui, ó, é o raio de uma circunferência. Aqui no Z0, o ângulo é de 30 graus. Esse 30 graus é esse ângulo aqui. E aqui está o Z0. Agora, a interpretação geométrica dessa soma que eu estou fazendo significa que eu tenho que girar em cima da circunferência. Aqui no meu exemplo, eu vou fazer giros de 90 graus. Quando eu giro aqui 90 graus, eu encontro o Z1. Fazendo mais um giro de 90 graus, eu encontro o Z2. E girando mais 90 graus, eu encontro o Z3. Então, as raízes quartas desse número estão em uma circunferência de raio 2, em que eu inicialmente marco o ângulo de 30 graus, isso dá um ponto, que foi o Z0. Depois, girando de 90 em 90 graus, eu vou encontrando as outras raízes. Então, essa maneira geométrica aqui é aquilo que De Moivre pensou inicialmente. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, a demonstração da segunda fórmula de Moivre. E é isso daí.